Que isso, cara? Só porque o jogo é caro pra caralho, você tem que gastar uns 2 salários pra poder montar um deck. É tranquilo. Nada aí, mano. Tá pronto pra começar? Tô sim, eu só não anotei muita coisa, mas na Não, mente não, tá. é do fundo da cabeça. Aí é a primeira besteira que vier. Cara, uma pergunta, tu não anota nada não, né, cara? Tu só vai na tora e foda-se, né? Não anoto absolutamente nada, cara. Eu nem lembro mais como é que escreve direito, de tanto tempo que eu não pego no papel. Isso é que é foda, cara. É foda. Fala aí, galera. Eu sou o T, estamos aqui. Fala, galera, tamo junto. E aí, beleza? Estou aqui com o nosso querido amigo Bilunga, com um belíssimo nome e um belíssimo bigode para poder conversar com a gente sobre o ICS Remote Duel que aconteceu aí nesse último fim de semana, né? Que era o torneio Latam, mais um ICS grande para os moldes do Remote Duel para a América Latina inteira. Então não tinha só jogadores brasileiros, não só jogadores do Cafundó, do Juda, do Brasil, tinha jogadores também de outros lugares distantes fora do país. E aí estou aqui com o nosso herói que conseguiu a colocação de top Tem dois aí, né? top 32 dentro do torneio, jogando com o seu deck maneirinho de Floowandereeze, muitos pintos no deck. E vamos acompanhar o profile dele e também a dinâmica do Floowandereeze, porque é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não vê. Porque quando você vai começar a falar do competitivo, do Yu-Gi-Oh!, onde que tá geralmente competitivo? Geralmente no Tiara. A gente vê ali, tem um Floowandereeze aqui que topou, geralmente Floowandereeze, mas a perspectiva do jogador de Floowandereeze é negligenciada. E diga-se de passagem com razão. Mas vamos dar espaço aqui pro nosso herói poder falar da perspectiva dele com o deck de Floowandereeze no ICS Remote Duel que aconteceu aí, mano. Então, conta aí tua experiência, cara. Primeiro, antes do torneio, né? Alguma coisa você deve ter pensado pra poder jogar com Floowandereeze. Às vezes é porque é o deck que a gente tem, o deck que conseguimos emprestado. Mas deve ter alguma lógica. Qual foi a tua argumentação pra poder chegar no Floowandereeze pra jogar esse torneio? E o que você esperava enfrentar? Por ser remote, você imaginava que ia ser full meta ou você achava que ia ser, tipo, mano, eu vou mais freestyle aqui, vou tentar pegar uma coisa mais genérica, ou é o tier 0 mesmo e valeu? Cara, primeiramente, aí pra quem tá assistindo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo da hora que a galera vai ver o vídeo no YouTube. Primeiramente, é um prazer estar aqui com o T-Shadow. Como eu disse, eu fico muito feliz do convite e tal, de poder estar aqui conversando um pouco com ele, contando um pouco da história, conversando um pouco de algumas besteiras. E é bem legal. Eu sempre digo ele que ele é a minha série da hora do almoço. E sempre vai ser. E vai ser legal agora eu vou me ver falando. Então vamos tentar ser o mais direto possível, conversar um pouco. Sobre o torneio em si, o que eu estava pensando antes, eu já tinha jogado outro ICS, né? O do ano passado, que foi aquele playmat super lindo daquela boizinha. Foi horrível aquele playmat, cara. Nossa. Mas enfim, dessa vez a gente nem ganhou playmat. Mas beleza, só quem topou mesmo. Maldita Konami. Naquela época o meta tava bem bagunçado, eu tinha voltado a jogar, fazia pouco tempo. Fazia nem 3, 4 meses que eu tinha voltado a jogar. Então o meta naquela época era Sword Soul, que era um deck bem caro na época. Na época também o pessoal jogava muito ainda de Prankids. E o meta mesmo, até o Rai jogava na época, era deck de Light Brigade. Então era um deck que fazia como, depois trazia estátua, Apex no final do turno. Então era um deck bem chatinho, fazia F0 e tal. Caralho, faz tempão então, né? Começo do ano passado. E aí, vou tentar jogar de Ignista, né? Foi meu deck que eu joguei de Ignista naquela época e era um Ignista bem puro mesmo, não existia matemática, ainda não tinha circular, não tinha lançado. Então fui bem purão, fui bem inocente, ainda consegui ir pro segundo dia, mas no segundo dia eu não consegui vencer, né? Joguei com um peruano olha, que o cara comeu muito tempo, então assim, algumas coisas me deixaram um pouco chateado, mas eu não desisti do game, né? E continuei jogando. E aí fui me aprofundando mais no competitivo. E aí veio o Flunder, veio a ideia de jogar esse ICS de Flunder. Ou você jogava de Teara, ou você jogava de Sprite, ou você jogava de Flunder, cara. Eu acho que não tinha outra coisa pra jogar pra conseguir topar. Teve uns tops bem divertidos, não sei se tu viu, Teixeira, o top do Crystal Beast com matemático, cara. Eu perdi pra ele no suíço. Caralho, eu acho que o Raj fez um profile desse cara hoje, né? Eu só vi a thumb lá, mas eu não vi o vídeo, não vi o jogo, não vi o deck. Em si, né? Eu perdi pra TCBO, mas tudo bem. Perfeito. E aí a ideia de jogar de Flunder, eu já venho jogando bastante tempo. Eu não sou como o César Costa, que ele joga antes da Spell Quick. Eu comecei a jogar após a Spell Quick com o deck. Então, até pedi opinião a ele, o que ele achava pro deck em formato logo após a Quick foi lançada. Ele fez, cara, eu vou jogar porque é o deck tranquilo e eu não vou gastar com outra coisa. Eu disse, então eu vou tentar jogar também isso aqui. Então, joguei alguns torneios antes aqui na local. Eu sou da
de João Pessoa, né? Quero mandar logo um salve, porque quem tá no início veio logo salve. Então, mandar um salve pra galera de João Pessoa, o Snake Team, a galera dos Guardians, Hilton, Alex, Jonathan, o pessoal lá dos Snake, o Lee Edson, o pessoal aí, Galego, Zé, né? O pessoal do Campina Grande também, que é super gente boa, Raul, Rafael, que ele até, acho que ele é um dos seus inscritos também, o Rafael, que ele joga de Teara com Luna Light, cara. Quando eu vi o vídeo dele no teu canal, já sabia que era ele. Só ele joga com... Ah, tô ligado nesse maluco, eu lembro. Ele é juiz e ele é muito amigo meu, então lá de Campina Grande. Joga bem. A Caleb também, o pessoal daqui de Pedras de Fogo, né? Eu sou de Pedras de Fogo, interiorzinho de João Pessoa, né? O interiorzinho aqui. O pessoal aqui, Milton, a galera aqui é super amigo meu, Everton. Então, agradeço a todo mundo aí que sempre me apoiou e sempre me incentivou a jogar, continuar jogando no competitivo. Mas é isso, né? Escolhi Flandre, fui com a ideia de pegar a Teara, baixando Teara. Eu imaginei que eu ia pegar muita Mirror de Flandre. E assim, uma das matches que eu acho muito chata é a Mirror e match contra a Eldritch. Floodgate é muito chato, então é um pouco mais trabalhoso para mim. Mas foi isso aí. Se você quiser, eu já posso comentar um pouco sobre o deck e tal. Perfeito, vamos comentar. Então o deck é um deck que tá visando o Tiara, né? O Tier 0. Então mostra aí as cartinhas pra gente na organização que você quiser. Então deixa eu dar uma organizada aqui, só botar para trás o menos e os mais importantes. Então, o Sleeve Rosa em homenagem, né? A mim mesmo. Mas enfim. Eu fui os piu-pius pequenos, né? Eu fui de 3 águias, 3 rubinas. Eu fui de um Stru e um tucano. Por um bom tempo eu tentei ficar ensaiando jogar com mais um Stru. Porque o chato do Teara é se ele milar o Stru e o tucano, eu fico meio que sem gameplay para conseguir repor minhas cartas de banido. E às vezes, quando me lava o outro, muita gente jogava com outro Ryza, já exatamente por conta disso também. Às vezes, milar essas cartas aqui, a gente ficava sem o que fazer. Porque quando a gente perdia o Empen, a gente bania com o Stru e recuperava com o tucano para a mão. Então, quando o Teara às vezes milava isso aqui, a gente ficava meio perdido no jogo. A gente só tinha uma carta para voltar pro deck, que era o Ryza, para tentar colocar pro deck, para tentar conseguir jogar. Mas, cara, quando o Teara milava 10 cartas, cara, é estressante. Então, mesmo assim, eu permaneci com um Stru e com um tucano, e aí, fé em Deus, cara. Não tem jeito. Menos, eu fui dos Empen. Tem até build, o pessoal usando 3 Empen, mas eu não vi a necessidade. Eu acho que 2 Empen, principalmente pro grade game, pro mid game e late game, a gente precisa muito do segundo Empen. Por um bom tempo eu usei um, até porque era muito caro. O da body era muito caro, esse secreto. Eu vou jogar com um aqui. A minha desculpa era essa. Um só tá bom. Tentava justificar, né? Não, é porque é buscável e tal. Porra nenhuma, o maluco só pôde comprar um. E aí eu vi a necessidade de jogar e comprei um lá da MP22 agora. E aí joguei com 2. Aí joguei com um Ryza. Fiquei meio putaço quando lançou bem baratinho. Comprei por 150, acaba lançou por R$2 uma carta dessa. Foda, cara. Vagabundo só se fode, né? Não tem jeito. O Apex, isso aqui, o Apex é muito bom pra Mirror. Eu acho que é essencial. Jogar sem é complicado. Eu vi builds o pessoal desistindo de usar o Apex, deixar de side e jogar com outro rival. Só que às vezes na Mirror a gente leva muito Evelyn Match, então ter isso aqui é uma segurança boa para não levar Evelyn Match ou Lightning Storm. Então isso aqui é super, super indicado, aconselho usar. Então, a carta que eu acho que vai ser banida, eu espero que não, mas enfim, né? Aí está, tem uma só, muitos games pessoal usando 2, mas eu acho que uma só era essencial. Mesmo levando Dark Hole no modo, dava pra gente jogar por cima. Joguei com 1. E a carta que ela ganhou, eu puxei ela um pouquinho nesse ACS. Foi o Shifter. Aqui foram os monstros. Nas spells, acho que não tem muito o que falar. Eu usei 3 potes do Aladin. Eu usei 3 Prosperity. Eu pensei em usar o Extravagância, só que ele meio que me bloqueava. Se eu puxasse o Prosperity e o pote da Extravagância, eu tinha que escolher um dos dois para puxar, porque ele me proíbe de puxar cartas. E o pote da Extravagância eu tinha que ativar a primeira coisa no turno, era ele.
Então eu desisti um pouco. Eu tinha colocado era um 7º pote, era a Terraform, mas eu preferia a Terraform no lugar. Então eu fiquei com a Terraform. E aí os 3 campos, cartas de consistência. 3 Spell Quick, tá cara pra caramba essa Spell Quick agora. Porque é a única coisa cara, né? Infelizmente. Então ela realmente... Usei essa carta insana, Mirror, é completamente insano. Então na Mirror eu tinha uma estratégia de não adicionar trap pra mão. Eu fazia o combo de tentar deixar um Apex no campo, o campo porque se eu fosse normal dele, então eu não precisaria da trap para tentar fazer o normal do turno dele. Automaticamente ele ia me dar o normal pelo normal dele do turno. Então o turno era meio que tentar adicionar isso no lugar da trap e deixar o Apex vir no campo para ter um negate. Porque meio que na Mirror você perde muita carta, cara. Você perde muita carta. O seu shift é inútil, o status é inútil, o Empen é inútil, então são coisas que a gente fica meio perdido. A Mirror era uma questão mais de estratégia mesmo. Então usei 3 campos, aí de trap usei a trap do Flander, aí mágica. E cartas de Go Insecure eu tentei usar isso aqui muito voltado a Teara, cara. O campo de Teara é muito chato e Sprite. Então usei 3 Dark No More, usei 3 Impermanence. Às vezes a Kit Kalos era uma carta que eu precisaria negar, porque é onde às vezes ele constrói muito game. Então ele milha 5, então já adiciona outra. Então tentar negar a Kit já era e até na Mirror de Flander era uma carta muito boa. E a Evelyn Magic, cara, essa carta me salvou muito, cara. Teve um argentino que ele quitou, ele não disse nem obrigado, ele só quitou quando eu dei isso aqui, cara. Ele quitou mesmo. Então, do Poto, Prosperity às vezes escava muito isso, né? Então, esse aqui foi o meu main deck, foram 40 cartas, então bem aqui. Certo. Esse deck aí, então, vamos lá. Então, esse deck foi feito aí nessa proposta, né? Então, como você falou, o Tiara, obviamente, porque ele é o Tier 0, e imaginando ali uma Mirror de Flanders eventual, porque eu imagino que de todos os decks, talvez... Eu não sei se dá pra pensar muito nessa questão de deck mais barato nesse tipo de torneio, mesmo tendo predominantemente brasileiro, mas acho que pesa. Eu acho que, no geral, esse deck deve ser mais barato do que o Splice, né? Porque, né, 3 dessa spell já deve dar um valor de um blue, ou pelo menos, quem sabe, um blue e meio. Então, eu acho que vai mais nesses moldes aí. E qual foi a performance? Por exemplo, foram quantas rodadas de suíço nesse torneio? Tá, no Suíça eu tive 9 rodadas, a gente jogou 7 no primeiro dia e 2 no segundo. Caralho, foi quantas pessoas mais ou menos que deu no torneio? Cara, eu não faço, eu sei que eu acho que eu não tenho, cara, não tenho certeza quantas pessoas deram, mas no México foram de jogadores. Eu sei que no Brasil deu 97 players, então acho que um limite de sei lá, 200, 100 players em cada país. Deve ter uma faixa de quase que lá, 500 players nesse ICS, no mínimo, acho que no mínimo mesmo, eu não faço ideia, tá? Não, entendi. Aproximadamente isso aí. Então, beleza, saquei. E aí, pra gente mesclar essa parada, né? Você mostrou o deck, claro que, obviamente, o side deck é importante e tal, mas mesclando aqui um pouquinho, qual foi a performance do main deck e na verdade, acho que é melhor a gente ver o teu side deck, né? Porque aí com o side deck a gente consegue ver o que poderia escalar, por exemplo, né? Quando você enfrenta uma parada. Então, tenta mostrar o side deck ali, o motivo deles, né? Tá, side eu acho que a parte mais difícil do deck é o side. Eu jogo aquela proposta que o side deve ser aumentado para 20 e extra também, brincadeira, mas 15 cartas é meio difícil a gente escolher. Existem coisas prioritárias, né? Que são a trap, que isso era perfeita. Foram cartas que me ajudaram muito. A trap e a Ultimate Slayer foram cartas que me ajudaram muito. Principalmente que a Ultimate Slayer não é uma vez por turno, então isso me ajudou muito mesmo. Cartas boas que às vezes você tem um Teara no campo, você ativa, envia a NT já destrói uma fusão e a NT já destrói outra carta, então ela forçava muito. Então essa questão de 2 por 1 era muito boa. Mas teve cartas que foram extremamente importantes para mim também, que foi a Necrovalley, cara, que me ganhou o jogo pra caramba. 7 Rotation me fez criar jogada, que eu nunca imaginei isso, contra a Flander. Eu não puxei nada para começar a jogar, tava com o Stru na mão. Eu ativei isso aqui, dei para ele o Necrovalley, peguei o campo de Flander para mim, já ativei Stru removi, já comecei a criar jogada. Então, nunca imaginei que isso aqui me ajudar tanto. Isso aqui para forçar muito Zumbi World, cara, que é uma carta extremamente chata contra Flander. Back row, acho que 3 Cosmic, eu acho que eu tiraria uma Cosmic, eu não consegui usar 3
nesse torneio, mas eu usei muito 2 Cosmic e uma pena, mas estava aqui. Qualquer segundo, se eu pegasse um Eldritch, eu com certeza usaria essas 3. E a carta que eu, cara, eu não vi, não usei e, poxa, foi a Dimensional Fissure, que eu achei que essa carta ia ajudar muito o deck, mas quando você puxa ela de início, ela é muito boa. Porque aí você não leva Ravens, a Ravens não tem perigo de ativar qualquer outro efeito, o Origin também de boa, assim, o Kimilar é tranquilo, vai ser removido, mas só uma carta que eu prefiro ter usado de main do que ter usado de side, poderia ter colocado outra coisa, sei lá, Lightning Storm ou algo do tipo. Mas foi isso, carta que me salvou muito, a Trap e a Necrovale e Ultimate Slayer foram cartas que, ganharam muito jogo pra mim, muito jogo mesmo. Engraçado, e aí a gente entra no bagulho que eu, né, fico puto, que é a banlist da Konami, por exemplo, com cartas que ajudam, né? Então, ao invés de eu hitar o Tiara, obviamente porque ele é novo, eu vou dar cartas que ajudam a counterar o Tiara. Tá aí, 3 Dimensional Fissure pra você poder usar e 3 Macrocosmos. Quem usa essa merda, foda-se, né? Porque realmente não é isso pra mim, então... Vai que lá na frente o Castri lá pode usar, mas assim, eu não vi vantagem no Flander. Porque o Flander, às vezes, ele não tem tanto bônus de mão. Então você, às vezes, puxa um negócio desse, aí puxa um shift. Então, você fica meio que, tem uma carta a menos na minha mão. Então eu prefiro ter mais jogada do que trancar mais o jogo do oponente. Perfeitamente. Beleza. Com isso, então, qual foi o desempenho desse teu deck dentro do torneio aí? O que você enfrentou foi majoritariamente, de fato, o meta que você esperava, o Tiara, o Flander, Splight, não fugindo muito desse reino aí? Ou você pegou questão maluca e deck fora da curva, assim, algo nesse sentido? Cara, meu medo era ter pego o Flander, muito Flander, porque eu sabia que aqui na América Latina é um deck muito popular. Se você pegar pra ver os nacionais, os locais, a Carlão Story mesmo, a gente vê muito Flander, mas é muito Teara também. Mas é um deck, como você disse, é um deck, se for falar de preço, é um deck mais barato. Mesmo que a Spell Quick seja uma carta cara, o Pot baixou de preço, o Amp, que era uma carta cara, caiu também, o Campo, que era uma carta cara, era R$100, eu comprei na época por 100, hoje é 14 conto, 15, 10 reais o Secret, que lançou também na MP22. Então, um deck forte, que eu acho que isso é uma das opções da Konami de banir alguma coisa do deck, porque ele não consegue lucrar mais com o deck. E a Konami, ela visa muito essa questão de lucro, né? Então ela não tem o que lucrar mais com o deck, porque tudo tá barato, ninguém vai comprar muita coisa, vai gastar, então não tem lógica a gente deixar. E eu acho que a Konami quer deixar um deck que possa usar Shifter, ele quer um deck caro. Então o Castelar é um deck caro que usa Shifter, ele não vai deixar um deck barato usar Shifter. Mas assim, eu peguei muito Teara. Minha primeira match foi um Teara dessa, foi tranquilo, foi 2-0. No segundo eu peguei um Blackwing, eu não sabia nada. Sabe o que? Nada. Não sabia nada. O dono do deck provavelmente também não sabia. Fica tranquilo, porque é Blackwing, cara. Nem o cara que usa sabe os efeitos, com certeza. Aí no terceiro, mas ganhei, fiz 2, já tava 2-0. Aí no terceiro game eu peguei o matemático Crystal Beast. O cara ficou top 8, eu perdi pra ele. Ah, fiquei putaço, meu Deus, eu perdi pra um deck. Mas o deck era bem montado, ele foi bem estratégico. Ele ganhou pra 2 Flanders de início, então ele já tava numa sequência de Flander. Inclusive ganhou pra mim. Então, eu já comecei aí na 4ª rodada, já peguei um Sprite, então me deu muita confiança, porque foram decks que eu comecei a treinar bastante. Eu treinei muito contra Sprite e muito contra Teara. Então, aí eu comecei a pegar uma sequência de Sprite e Teara. Então, daí pra baixo foi Sprite e Teara. Peguei um Sprite, então, e depois o resto eu peguei 4 Tearas. Então, eu fechei o dia 1, 7-2. Eu perdi pra 1 Teara e ganhei 3 Tearas e perdi pra 1 Teara só. E pro Crystal Beast aí fiquei 7-2. Então, eu já tava com... Eu terminei, não, minto eu. O primeiro dia a gente jogou 7 rodadas, a gente tinha que fazer no mínimo 13 pontos, né? Então eu já tinha feito no dia 5-2-0, então eu tava com 15 pontos e tinha mais 2 rodadas, então eu tenho que fazer o máximo para tentar subir, para ganhar pelo menos mais um no dia, para subir pro top 2, pro top 32. E no segundo dia eu perdi para eu ganhei por 2 reais, então eu fiz 7-2 e só alegria pro top 32, é o primeiro top. Certo. Aí você entrou no top 32. Qual posição mesmo? Você lembra? Eu no primeiro dia, antes de terminar o Suíço, eu fiquei em terceiro. Aí terminou o dia 2. Em primeiro ficou o César Costa, também de Flander.
No segundo dia eu terminei 7-2, né? E aí eu fiquei em 17º e fui pro top 32. Na posição geral, depois do top 32, eu perdi no top 32, eu fiquei em 19º ainda. Esse que não fez o Miller, que também perderam no top 32. Saquei. Dentro do top, você perdeu pra quem daí? No top eu perdi pra um Flander, cara. Foi a Mirror que me deixou super, assim, mal. Foi a única Mirror que você jogou no torneio? Foi, e aí eu perdi a Mirror, assim, perdi, eu não é chorando, né, mas... Esse detalhe é importante, eu acho que esse detalhe é legal porque você comentou um pouquinho antes, né, que com a questão do remote. E aí é outra parada, eu não tenho certeza, porque eu sinceramente não sei da galera que me assiste, e na verdade eu não me importo, mentira, eu me importo com vocês. Mas eu não sei se a galera joga o remote duo ou não, tá ligado? Particularmente, eu não gosto, eu não joguei, mas por exemplo, eu não tenho a curiosidade de tentar jogar o Remote Duo, porque me parece ter muitas barreiras e muitas coisas estranhas, principalmente no meta de Tiara, onde tem questão de milada, tem a guilda, tem Kelbex, precisa ver milada do cara, o cara precisa ver tua milada. Então é muito mais complexo de jogar Remote Duo nesse momento, porque tem o Tiara do que em qualquer outro. Mas além de tudo isso, tem todas as questões de todo o preconceito, todo mundo já tem Remote Duo, tranana. Mas enfim, do teu ponto de vista, a tua experiência também jogando o Remote Duo, e aí eu acho que deve aproveitar para poder falar dessa tua matchup do Top 32 também. Qual foi? Você achou tranquilo? É sempre de boa? Tem questões de barreira? Como é que é? Cara, assim, essa questão, acho que a pandemia, ela atrapalhou muito, né? Veio a questão da proibição, dos cancelamentos de torneios e tal, etc. E a questão do remoto era para quebrar essa barreira e tentar, né, continuar com o game, para o game não ficar tão parado. E claro que a Konami, ela queria visar de toda forma, ganhar dinheiro e tentar fazer torneios em si, fazer que isso rodasse para conseguir vender as cartas. Só que eu acho que um dos problemas maiores não é nem nos remotes duos, a brasileira a gente consegue até se resolver. O problema de jogar ICS e você pegar gringos é a questão de você se comunicar. Então, o problema que eu tive foi comunicação. Eu consegui entender o básico do espanhol, meti um portunhol aqui, hoje eu louco, senhor, e tentei mandar, mas quando o cara quer forçar mandinga, que eu digo mandinga assim, é você querer comer tempo. Então, na Mirror de Flander, eu tive esse problema, porque no torneio, no duelo inteiro, ele reclamou porque a minha câmera estava assim, sei lá, muito, muito baixa, muito pra cá. Tipo, não dava pra ver meu corpo, mas dava pra ver todo o meu setup, minha mão, tudo bonitinho, mas ele tava reclamando que não conseguia ver meu corpo. Certo. E ele, eu não tava entendendo o que ele tava perguntando, mandando, pedindo pra fazer isso, não tinha como entender. Então teve que vir um juiz, isso já o tempo rolando. E aí teve que vir um juiz brasileiro pra me dizer que era isso. Eu achava que era checklist, porque eu tava nas mesas altas, né? Eu tava no top 32, eu tava nessas mesas e eu pensei que era checklist. E aí o brasileiro fez, eu esqueci até o nome dele, não sei se era João, ele fez, Carlinhos, ele tá pedindo pra tu levantar um pouco mais a tua câmera. Beleza, subi a câmera. Só que eu tava sem camisa, por isso que eu tava com a câmera mais baixa. Aí o juiz voltou novamente e me pediu pra colocar a camisa, cara. Então, tive que sair, pegar a camisa, colocar e tal. Então, isso aí durou uns 7 minutos, essa resenha. Caralho. E no final da partida, erro meu, eu não vou julgar, conselho que eu dou a galera que joga ICS Remote Duo, joguem com o cronômetro do lado. Não só Remote Duo, mas presencial também. Só que presencial você tem na tela, de todo esse processo. Eu esqueci de jogar com cronômetro. Eu nunca fui de comer tempo e tal. E era uma coisa que Rafael Bezerra, que é o seu inscrito, que ele é lá de Campina, ele falou pra mim, Carlinhos, pra jogar Yu-Gi-Oh!, você não precisa só saber da técnica em si, mas das políticas do jogo, porque você fazer demorar, perguntar, isso faz parte do jogo. Mesmo que você ache isso incorreto, porque na minha opinião, Teixeira, sincero para você, eu acho que o tempo ele deveria melhorar a rotatividade do jogo, mas não ser usada para você ganhar a partida, cara. Isso é muito injusto. Então foi o que o cara de Flander fez comigo. Ele começou a perguntar efeito das cartas, pô. De Flander Easy, dentro do meu Mirror Match. O cara tava perguntando. Só que eu não entendi o que ele tava perguntando. Então eu tive que chamar o juiz novamente. Aí o juiz, você tem que chamar o juiz brasileiro. E aí tem todo esse processo, pô. Então isso vai perdendo tempo. Então eu tava com a match ganha, tava 1-1. Eu tava com a spell de tributar a carta dele, tava tributando, só que eu tava na min 1. Eu já tinha dado uma cosa, já tinha perdido 7 mil, já tinha perdido 1.000, tava com 7 mil, ele tava com 8.500. Né? Que bosta, cara. Ele ganhou 500, né, com a Spell Quick, e eu super de boa, né? Ia botar o segundo Emp no campo e tava com a Apex Aven. Eu só ia pra batalha, atacar e tchau.
Só que aí chegou ele começou a perguntar. E eu não percebi, pô. Lógica minha. Por que ele tá perguntando sobre efeito agora? Do nada ele... Depois que ele terminou, perguntou outro efeito. Ele, acabou desse tempo, não sei o que é tempo. Eu, meu Deus, o tempo. Tá na main phase ainda. Foi garoto, bicho. O juiz... Até que tava os pontos de vida. Eu tentei ganhar vida, ainda ganhei 500, adicionei quick, mas não adiantava nada, pô. E aí eu perdi um jogo que eu tava literalmente ganho. Era só ir pra batalha, atacar e acabou o jogo. Ele tava sem monstro no campo. É complicado, cara. Mas... Porra, é foda. Empenho, né? Todo mundo sempre fala dessa parada aí. Realmente é um fator muito esquisito do jogo. Tipo, tem questões de deck build que fazem com que você tenha ali um apego, né? Por exemplo, na época época não, ainda estamos na época, mas por exemplo no Splight era muito comum você usar o Resonator, o Tiara com o Scattershot para poder ganhar a vida ali no tempo, e o jogo de Tiara tende a demorar, então você usa desse mecanismo para conseguir ganhar no tempo. E tipo, beleza, é uma parada estratégica, faz sentido, né? Você pode usar, você pode fazer. O problema é que pelo fato de existir isso, acontece a parada da galera, por exemplo, cara, o jogo tá perdido, claramente perdido, só que meus pontos de vida não acabaram ainda. Eu posso esperar, eu vou enrolar, eu vou pegar o efeito. Por quê? Porque eu ganhei o G1, o cara tá ganhando o G2, ele vai me matar, eu vou enrolar o máximo pra arrastar no tempo, pra no meu combo, o meu turno acabar enquanto eu dei o 500 de dano no cara. Aí começa a ficar escroto, né? E tipo, isso não é contra as regras, tá dentro das regras ainda, você pode fazer isso. É exatamente isso, pô. Aí eu quero que, assim, eu não sei a solução que poderia ter, sei lá, igual o Master Duel, cada um tem seu tempo, não sei se demoraria mais, assim. É problemático. Porque o objetivo do tempo da Konami infelizmente, não é melhorar a dinâmica do jogo, né? Nunca foi esse o ponto. O ponto é que quando você vai organizar um torneio que tem, 500 pessoas ali, fica difícil de você organizar o horário que começa com o horário que termina e com o horário do top. Então, a galera pula um tempo e tenta acabar o máximo de jogos possíveis dentro do tempo estipulado para um match. E aí acontece esse tipo de imbecilidade que eles fizeram, porque antes tinha as questões dos turnos, né? Então, mas quanto tempo vai levar os turnos? Você tinha lá 5 turnos ou 3 turnos, dependendo do torneio. E aí acabou o tempo, vai pros turnos. Cara, o cara jogava tranquilo lá, pensando, obviamente, porque ele precisa pensar pra poder jogar. E não tava mais acelerado por causa do tempo, né? E aí demorava mais. Então, tipo, ao invés da rodada começar, no horário marcado, começava 20 minutos depois. Fudeu toda a estratégia. Então, é muito, muito difícil, cara. É chato pra caralho. Erro meu, eu até tava conversando com o pessoal da cidade, e até mandei no grupo, erro meu. O que é que eu poderia ter feito? Evitar isso. Eu tá com o meu tempo aqui. Se eu tivesse com o meu tempo, eu garanto que eu teria ganhado mais. Eu teria ganhado a partida. Erro meu. Sim. Mas assim, eu achei chato, porque assim, eu jogo na... Cara, eu fui tão infantil, eu fui tão inocente, que eu jogo tão tranquilo, Teixeira. Eu não ligo com essa questão de tempo. Eu jogo pra jogar, eu vou pra jogar frescura. Só que, como faz parte do jogo isso, então como existe mandinga no futebol, como é que come tempo no futebol? O Brasil era para ter feito isso na Copa do Mundo. Segurado a bola, forçado falta. Mesma coisa. Mas aí a gente tem que jogar por cima do tempo. E erro meu que não tava com tempo aqui perto. Mas é frustrante, né? É foda. Deve ser uma das paradas mais frustrantes aí. Tipo assim, é o remote duo, você não viajou pra jogar, mas foda-se, cara. É foda. É o torneio ali, o cara tá no top 32, você tava na vantagem. Enfim, é isso que a gente tá dando overthink aqui, mas é realmente chato, cara. É foda. E deve dar uma raiva. Aí, acabou o teu top. O filho da puta de Flanders perdeu. O filho da puta ganhou. Perdão, o filho da puta de Flanders que perdeu foi você. Mas o outro ganhou e passou por 16. E você ficou pelo caminho por causa dessa merda. Pô, eu podia ter feito o seguinte. Na hora que o juiz chegou e teve falar do tempo, eu podia ter feito o seguinte, juiz. Mano, tá enrolando aqui. Eu tive que botar a blusa, o cara veio aqui pra me explicar sobre a minha câmera. Eu podia ter chamado o juiz brasileiro e ter pedido 1 minuto. Me deu 1 minuto aqui pra eu terminar aqui pra batalha. Mas, cara, eu tava tão nervoso. Cara, e sem falar que se você... Assim, eu tenho certeza que deve ter alguma espécie de alguma parada em algum lugar que se o cara pergunta o efeito da carta que ele usa, isso aí deve ser contra as regras, cara. Então se você chama o cara pergunta, qual é o efeito da Robin? Aí o cara tem uma Robin no campo, você para, olha, vê pra carta, bicho. E falava tão rápido que não dava pra entender. Argentino fala rápido, não dá pra entender. Boliviano, equatoriano, se ele falar devagar, você ainda consegue compreender alguma coisa, mas ele falou tão rápido, já pra, tipo, eu ficar, e não tinha juiz na sala. Então, tipo, eu não tinha nem o que fazer, pô. Complicado, né? Isso me frustrou, né? Como aconteceu no outro ICS, aconteceu uma coisa parecida, mas, enfim, bola pra frente, aprender com o erro, eu sempre falo isso. E fiquei feliz pelo desempenho, né? Meu primeiro prêmio evento que eu topo,
voltei há 1 ano a jogar, mais ou menos, então agora aprender, né? Aprender com essa. É isso. Qual foi a premiação que o Top 32 teve premiação ou só 16? Teve o Playmatch, teve alguns bushes, não sei se foi 16 bushes, eu não tenho certeza, mas ganhou alguns bushes e ganhou o Playmatch. Então... ganhou meia caixa e um Playmatch. 16 bushes não, uma caixa tem 24? Foi mais que uma caixa, ok. Mais que meia caixa, perdão. Ok, tem o teu extra deck aí, você consegue mostrar? Você já sabe que no Thunderous é uma parada... O extra deck eu sempre acho que ficou legal para o final, porque é aquela coisa bem situacional. Se o cara não usa Ultimate Slayer no extra deck, eu acho que ele só consegue usar poucas coisas, né? Mas eu vou deixar o que eu usei muito nesse torneio. Que eu usei muito. 2 NTs, o Garuda, porque são cartas que você consegue grindar junto com a Ultimate Slayer, então você tem um +1, né? Você destrói uma carta por conta da Ultimate Slayer, e você ainda destrói outra, né? Você destrói uma fusão nuclear e destrói outra carta no campo, né? Por conta do efeito da NTs. Essa carta, às vezes, ela se bloqueia um pouquinho com o Shift, né? Se o Shift estiver ativado, eu tô perdido com essa carta. Mas, né, na sorte. Que ela tem que enviar pro cemitério e a gente não tem cemitério por conta do Shift. O Garuda me dá mais uma carta pra draw. Então, me dá uma draw é bom. Às vezes é a mesma coisa da Ferrigito, que eu usei uma Ferrigito também. E a carta que pegou muita gente desprevenida e algumas pessoas não conheciam era o Aggregator. Uhum. Por exemplo, eu dava joguei contra a Sprite, eu enviei o sapo e neguei o efeito. Quando ele enviava o cemitério, eu seleciono a carta face no campo do oponente e nego o efeito. Até o fim do turno. Então eu neguei o efeito do Red. Então, meu amigo, foi um que me deu muita camada de play. Então essas 4 cartinhas. E a Ferrigito eu usei uma vez ainda para puxar uma e embaralhar outra no deck, mas só. Mas essas 4 cartas com a Ultimate Slayer foi muito bom. E o resto é mais, assim, situacional mesmo. Todas são situacionais. Né? Mas você consegue usar. Né? Como, por exemplo, para atacar direto, fazer Downed e colocar Zeus. Né? Para tirar Zumbi World, para controlar monstro. Isso aqui para tirar Towers, né? A Godness, e isso aqui para tirar 5, se eu pegasse, sei lá, um deck de 5, sei lá, um Sword Soul. Ele também, o Shrug eu não usei, mas enfim, era um outro link. E isso aqui era para tirar Towers, né? A gente tenta colocar 2 Empen no campo do turno do oponente. No meu turno eu faço esse bichinho, tiro 2000 e cubro, e ele ataca direto aqui. Ele ataca todo. Deve ser engraçado tomar isso no Thunderous, cara. Deve ser engraçado. Mas nunca usei, tá? Isso aqui é um combo que eu nunca usei. Mas vai que, né? Vai que, né? Vem um Towers, né? A Godas eu também não usei, mas enfim. E esse aí foi a deck build. Eu parei bastante, conversei com a galera aqui da cidade, né? E aí a gente trocou as ideias, mas foi isso aí. Algumas cartas emprestadas aqui do Extra, que foi o Garuda, e outra NTs que eu não tinha segunda NTs, mas cartas que me ajudaram muito. Agradecer o pessoal. A galera é foda. E a Hilton de João Pessoa, que me deu essa fantástica carta aqui, me emprestou. Essa Ultimate Slayer é fantástica, ela é incrível. Perfeito. Então, esse aí é o profile com muitas camadas de devagadas aqui, que você não vai ver em nenhum outro canal do nosso amigo Bilungudo. E esse é o profile de Flanders. Se você quiser montar o seu Flanders, acesse aí tcnetwork.com.br ou então Mike Cards, links na descrição para comprar suas cartas e montar o seu deck. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Então, o próximo Reboot Duel que tiver, participem também. É sempre interessante você poder jogar, caso você goste do Yu-Gi-Oh! E aí você, enfim, pode ter a experiência que o nosso herói teve aqui de se divertir, jogar as partidas e ser fudido por algum filha da puta no tempo, algum gringo filha da puta. Filha da puta. Exatamente. É basicamente isso. Valeu, falou, clã. Até mais. Tamo junto, galera. Valeu.